Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o evangelista Paulo, que vos fala nesse dia, nessa noite, não sei em qual horário que você vai assistir essa ministração, esse estudo, mas que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Eu já quero aproveitar para te convidar a estar se inscrevendo nesse canal Paulo e Bruna, na qual nós temos usado para ministrar a palavra de Deus, para alcançar vidas, para fazer orações, enfim, muitas pessoas têm sido abençoadas através desse nosso trabalho. Tá bom? Que você possa se inscrever nesse canal, que você possa participar das orações. Toda terça e quinta-feira nós temos a nossa oração do meio-dia e toda segunda nós temos a nossa live dos milagres lá no nosso Instagram. Tá bom? Para você que quiser seguir o nosso Instagram, lá na descrição do canal tem, lá na bio, né, dizendo assim, do YouTube. O meu é Paulo Gamonte, o da Bruna é Brunas, com S Cardoso, com 2 O. Você pode ir lá estar acessando para você estar a par das programações que nós estaremos fazendo, também das campanhas, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu já quero começar esse vídeo, essa ministração hoje com um tema que ultimamente tem sido muito polêmico, que eu tenho me preocupado muito com isso. Porque eu tenho colocado alguns vídeos, né, no Instagram, também na rede vizinha, no TikTok, e eu tenho percebido que tem crescido muito número de desigrejados, pessoas que pensam que nós não precisamos fazer parte de uma igreja, porque eles dizem assim, nós somos a igreja e o Senhor não precisa ser cultuado em templos humanos, né? Eles usam aquele versículo na qual Deus fala, eu não habito em templos humanos, né? E tem muitas pessoas usando esses versículos, usando a Bíblia de forma errada, para pregar muitas heresias, para pregar muitas mentiras e enganar a muitos. Em Apocalipse, irmãos, tem uma palavra muito dura aqui em Apocalipse. O Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 16, diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venham sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente vê hoje pessoas que têm usado a Bíblia sem temor, sem respeito, né, trazendo as suas próprias interpretações e não tem pedido para que o autor da vida, não tem pedido para que aquele que inspirou esse livro dê a interpretação. Hoje eu quero começar dizendo o seguinte, toda vez que você for ler a Bíblia, diga assim, Espírito Santo, me dê a interpretação do que está escrito, para que você não venha entender nenhuma besteira, para que você não venha proclamar nenhuma heresia. Como diz, que aquele que tira alguma palavra que está escrita, ele vai sofrer, ele vai perder sua parte na árvore da vida. Então, o tema desse vídeo hoje é, eu posso servir a Deus sem frequentar uma igreja? Ir para a igreja faz parte da minha salvação? Qual a necessidade da igreja? A igreja é importante para mim? Em primeiro lugar, eu quero começar em Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículos número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Não deixemos-nos de congregar. Deixa eu ler aqui na minha tradução aqui, que eu estou com algumas bíblias aqui. Hebreus 10, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Não deixemos-nos, pois, de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aqui o escritor é bem claro, a Bíblia dá uma ordem, não deixemos-nos, pois, de congregar. De nos reunirmos, em outras traduções vai dizer, como é costume de alguns. Aí eu coloquei isso lá em outra rede social, então alguém falou, isso quer dizer não sei o quê, no contexto de não sei onde. Irmãos, qual é o contexto desse capítulo 10 de Hebreus? Por que o livro de Hebreus foi escrito?
havia muitas pessoas que estavam perdendo a fé, estavam fracassando na fé. Por quê? Porque no tempo em que a igreja começou, os cristãos sofreram muitas perseguições. Os judeus que se convertiam ao caminho, eles perdiam seu emprego, eles perdiam o respeito da sua família, eles perdiam a convivência com a sua família, eles eram expulsos das suas casas. Sabe, tem gente que fala assim, eu prefiro ter um filho, eu prefiro que o meu filho morra do que ele se torne bandido. Tem gente que fala assim, eu prefiro que meu filho morra do que ele se torne não sei o quê. E nessa época era assim, eles pensavam, eu prefiro que meu filho morra do que ele se torne cristão, do que ele se converta a esse falso evangelho de Jesus. E muitos, em virtude de se converter ao caminho, eram expulsos, perdiam tudo. E muitos não aguentavam essa grande pressão e sucumbiam na fé. E por isso que o escritor ele escreve, não deixemos, pois, congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus Cristo. Porque ele sobe, mas ele deixa a promessa, eu voltarei para buscar vocês. Então ele tem algo mais claro do que isso. Não deixemos de nos reunir, a gente precisa estar na igreja organização. Veja bem, tem a igreja organismo, eu e você, e tem a igreja organização. Se você for ler as cartas, aqui vou entrar aqui no índice da Bíblia. Olha como o nome igreja, ele sempre é dito. Carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios. Carta de Paulo à igreja de Gálatas. Carta de Paulo à igreja de Efésios. Carta de Paulo à igreja de Filipenses. Então você vai ver no Novo Testamento admoestações para que a gente venha estar juntos, reunidos como irmãos, como igreja, como organização. Atos capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos lá, vamos voltar para o Antigo Testamento. Havia reunião dos cristãos no Antigo Testamento? Sim. Havia o templo, mas antes do templo tinha o tabernáculo, enfim. Eles sempre se reuniam juntos para adorar a Deus. E no Novo Testamento havia igreja? Jesus iria para a sinagoga? Teve gente que falou assim para mim, mas me fale qual o nome da igreja que Jesus foi. Teve até um rapaz que comentou no vídeo assim, me fale o nome da igreja que Jesus foi, que eu quero saber. Aí eu falei assim, eu tinha acabado de ir pro culto, Eu falei, hoje mesmo ele esteve lá na minha. A Bíblia diz que todos os sábados Jesus ia para a sinagoga para ensinar. Ele estava sempre presente. E quando ele não pôde mais viver pacificamente, entrar nas sinagogas, ele se reunia com as multidões em lugares desertos, mas havia uma reunião. Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus ele vai falar da importância da nossa reunião como irmãos. Ele diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Romanos, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 vai dizer, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E um corpo, para ele ser corpo, ele precisa estar junto. O braço precisa do outro, que precisa da perna, que precisa do coração, que precisa do cérebro. Tudo funciona corretamente. Tem como você ver uma mão sem um corpo? Não, ela apodrece. Mas você vê um corpo sem uma mão. Então, vamos lá, vamos prosseguir no Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 1. Diz assim, a palavra do Senhor diz que o apóstolo João é lançado na ilha de Patmos para morrer. Versículo, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número, deixa eu ver aqui o versículo certinho, versículo de número 13, 12 e 13. Apocalipse 1, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vertes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Então ele
viu no meio dos 7 candelabros de ouro um semelhante ao Filho do Homem. Versículo de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus, em sua forma glorificada, ele estava no meio das 7 igrejas. 7, número 1. É o número da perfeição na Bíblia, que simboliza, que representa todas as igrejas. O livro de Apocalipse é um livro voltado para as igrejas. Não é igreja no plural. Não é somente a mim e a você, mas se refere às igrejas, aos irmãos reunidos. Aqui Jesus ele traz um direcionamento para as igrejas. Houve somente uma igreja que recebe elogio, a igreja de Filadélfia. Há também uma igreja que não recebe crítica, que é a igreja de Esmirna. Há outras igrejas que recebem admoestações, a igreja de Éfeso que tinha perdido o primeiro amor, a igreja de Pérgamo que sustenta a doutrina de Balaão, a igreja de Tiatira que estava tolerando o espírito de Jezabel, a igreja de Sardes que tinha fama de estar viva, mas estava morta, a igreja de Laodiceia que não era fria nem quente, era uma igreja morna. Houveram igrejas que receberam admoestações, palavras de conserto. Jesus ele expôs o defeito, mas ele trouxe uma solução. Há muitas pessoas que infelizmente têm abandonado igrejas porque têm sido feridas, e têm falado assim, eu não quero mais congregar, eu não quero mais fazer parte disso, eu vou servir a Deus na minha casa. Mas é bíblico eu fazer parte de uma reunião com os santos, é bíblico eu me reunir com os santos, é bíblico eu, como organismo, me reunir com os meus irmãos na igreja organização. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Independente do que você tiver passado, independente das feridas, irmãos, mais do que eu e você, Jesus ele sabe de todos os problemas das igrejas. Deus sabe todos os problemas da igreja atual. Mas ele não abriu mão da igreja. Quando o apóstolo João ele é lançado na ilha de Patmos, que ele pensa que ele tinha perdido tudo, estava tudo perdido, quando Domiciano, o imperador romano, lança João para a ilha de Patmos para morrer, quando ele tenta silenciar, calar João, Jesus aparece no meio das 7 igrejas e fala assim, mande uma mensagem para a minha igreja. Escreva aquilo que há de acontecer. Jesus não abre mão da igreja, porque foi algo que foi plantado por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista ele vai dizer em Salmos 84, versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. A igreja foi algo estabelecido por Deus para ser representante dele. O que Jesus fala para os discípulos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos. Pregai o evangelho a toda criatura, vivam juntos, vivam em união. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, olha, não vos embriagueis com vinho, porque leva a devassidão, mas antes enchei-vos, pois, do Espírito Santo. Quando vos reunirdes uns com os outros, uns vão falar salmos, outros vão cantar cânticos. E dessa forma vocês serão cheios do Espírito Santo. Para que eu venha ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar em reunião com os meus irmãos, eu preciso fazer parte de um corpo. É engraçado, irmãos, que aqui em Apocalipse tem 7 igrejas. Se você não se desse bem com a igreja de Éfeso, você poderia ir para a igreja de Esmina. Se você não se desse bem com a igreja de Esmina, poderia ir para a igreja de Pérgamo, poderia ir para a igreja de Tiatira, enfim. Deus ele deixou para nós uma enorme variedade de igrejas. Mas nós precisamos fazer parte de um corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Aleluia!
Há também um capítulo em Atos, que a palavra do Senhor diz, uma cidade que Paulo fica, que ele prega todos os dias. Quer ver, ó? Vou até colocar aqui o versículo para você certinho. Durante 2 anos, a palavra do Senhor para uma cidade na qual ele ficou. Ele ficou em prisão domiciliar por 2 anos e ele recebiam todos os que visitavam ele. Olha que palavra forte. Pregando o reino de Deus, mesmo preso, Paulo ele recebia os irmãos, ele fazia um culto com os irmãos reunidos. Deus ele quer, ele deseja que nós estejamos juntos, reunidos com ele, na presença dos nossos irmãos, para adorar a ele, para cultuar a ele, para engrandecer o nome dele. A igreja é uma representante de Cristo e é através da igreja que vamos receber direcionamento. É através da igreja que vamos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Eu não quero dizer que a obra de Deus se resume somente a templos. Tem obras missionárias, tem obras evangelísticas, tem obras pastorais, tem diversos trabalhos, mas a igreja ela sempre está envolvida nisso. Você vai ver em Atos capítulo 9, a palavra do Senhor vai dizer algo muito forte. Em Atos capítulo 9 não. Atos capítulo de número... Atos capítulo 14 diz assim, Atos capítulo 13, havia na igreja de Antioquia. Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que significa a palavra igreja? Igreja é uma reunião, é uma comunhão dos santos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaim, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram para que eles começassem a sua obra missionária. A igreja é uma reunião onde os santos, onde os salvos se reúnem para adorar, para cultuar a Deus, para serem cheios do Espírito Santo e para receberem direcionamento da sua obra, para que eles tenham a sua fé fortalecida, para que eles tenham a sua fé... porque a nossa fé, irmãos, ela vai subindo gradativamente. Conforme a gente vai ouvindo a palavra do Senhor, a nossa fé vai sendo acrescentada. Então a fé, a igreja, ela serve para desenvolver a nossa fé. Ela serve para levar pessoas para obras, para projetos missionários, para enviar pessoas para projetos. Assim como fez com Paulo, assim como fez com Barnabé, e assim como fará com muitos que estão aqui, ouvindo essa ministração, ouvindo esse pequeno estudo sobre a importância de estar na igreja. Não é errado eu fui para a igreja. Tem gente que fala assim, você é a igreja. Sim, eu sou a igreja organismo, mas eu também faço parte da igreja organização. Não é porque muitos têm desviado o verdadeiro propósito da igreja, não é porque muitos têm usado a igreja para benefício próprio, não é porque muitos têm usado a igreja para enriquecer, que é errado eu ir para a igreja, que é errado eu congregar. Eu preciso estar fazendo parte de um corpo. Eu preciso estar reunido com os salvos. Talvez você pode não fazer parte de um templo, mas você se reúne na sua casa com seus irmãos. Depois de um tempo vai precisar levantar autoridades. Depois de um tempo vai precisar levantar outros pregadores, porque você não vai querer fazer uma autarquia, você vai querer fazer uma democracia. Depois de um tempo você vai precisar de mais verba para dar lanche para as pessoas. Enfim, vai se formando uma organização. Nós precisamos fazer parte de um corpo e ter uma igreja, congregar. Você que está sem congregar, você que está sem se reunir com seus irmãos, vai atrás de uma igreja, ore para que o Senhor possa te direcionar. Não seja uma ovelha sem rebanho, faça parte de um rebanho, faça parte de um corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu volto a dizer, Hebreus capítulo 10, versículo número 25, não deixemos-nos, pois, congregar, como é costume de alguns. Ame estar na casa de Deus. Mas eu sofri perseguições, eu sofri calúnia, eu não quero mais. A igreja ela
Tem pessoas falhas na igreja, sim, irmãos. A igreja é um hospital, vai ter muitas pessoas falhas, pessoas doentes. Mas isso não é motivo para que você venha abandonar o teu chamado e o teu propósito. Para que eu venha cumprir o meu chamado, eu preciso fazer parte de uma igreja? Sim, porque eu preciso ser enviado pela igreja, através do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando aquele cego de Jericó, ele estava no caminho, na beira do caminho, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calasse. A multidão mandou que ele se calasse, porque Jesus ele andava ensinando. Então eles falam: cala a boca, quero ouvir o mestre. Aí Jesus parou e mandou que chamassem o cego. A mesma multidão que mandou com que aquele cego se calasse foi responsável para trazer ele para a presença de Jesus. A mesma igreja que fere, a mesma igreja que às vezes vai te humilhar, vai ser usada por Deus para te curar. Vai ser usada por Deus para te levantar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deva cega. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele fala assim, ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, ele vê Jesus sentado à direita do trono de Deus e fala: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um simples diácono da obra de Deus, ele intercede por aquelas vidas. E havia um homem chamado Saulo, que estava lá presente, que mais tarde iria se tornar um dos maiores evangelistas da história. E segundo a intercessão de um homem que fazia parte da igreja, Deus ele ouve. Ele ouve a intercessão de Estevão e trabalha na vida de Saulo. Ele começa a trabalhar na vida de Saulo a partir daquilo. Até que em determinado momento, no caminho para Damasco, Jesus ele tem um encontro com Saulo. Deus ele faz a obra assim, através da igreja. Deus não vai abrir mão da igreja, porque foi criado, foi estabelecido por ele, para que possamos cumprir o propósito e o chamado dele. Em nome do Senhor Jesus, corra, fuja de pastores, de evangelistas, de profetas que saem por aí pregando a palavra, que não faz parte de igreja, que eles falam que a igreja se corrompeu, que a igreja está corrompida. Irmãos, se você só sabe criticar as igrejas, você é o maior problema do evangelho. Deus muitas vezes vai nos mostrar os problemas, Deus muitas vezes vai permitir que a gente veja certas coisas para que nós sejamos intercessores da obra do Senhor, porque tem pessoas que são falhas e que precisam de uma mudança, que precisam de uma libertação. Ao invés de você ver o ponto fraco das pessoas e querer expor para todo mundo e querer cobrar uma santidade absurda, ore para que Deus venha levantar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu deixo aqui, irmãos, para já encerrar, né, esse pequeno estudo, é algo muito mais complexo. A gente poderia ficar falando por diversas semanas. Mas diz assim, olha, veja bem, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Que você possa congregar, que você possa fazer parte de uma igreja, para que você venha cumprir o teu chamado e viver o propósito que Deus tem para cumprir na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva